É para sua mãe? É. Qual é o nome dela? Glória. Tá gravando? Tá gravando. Glória, Deus te abençoe, viu? Seja bem-vinda online. Então, o que é que acontece? Essas marcas, essas vozes do pai, de uma tia, né? Gente, eu me encontrei há pouco, essa semana, com duas colegas, 45 anos de formatura que fizemos de fisioterapia, né? Então, eu já não estou mais trabalhando na área. As duas ainda trabalham. Uma é de Washington, vem. Quando ela vem, aí é que a gente se encontra. Só que assim, vocês têm que ficar se encontrando. Então, uma dizendo assim, uma está em depressão, vive tomando remédio, né? A outra diferente, porque aceitou Jesus na igreja adventista, tem o suporte. E a outra eu já senti que eu preciso, né? Mas assim, eu dizendo a elas, né? Eu lembro de detalhes durante o curso de fisioterapia, quando a gente estudava para fazer prova, quando a gente estudava depois para fazer concurso. Aí ela disse, menina, tu lembra disso? Eu disse, eu tenho memórias. Aí eu disse, eu tenho memórias que eu acho que eu tinha 2 anos ou menos de idade. Porque eu tenho uma memória de eu estar no braço de alguém, que eu acho que era minha irmã, e o meu pai assim, de frente, uma mesa, e eu descrevendo o lugar. Minha mãe disse, menina, essa casa ali já de São Paulo, tu lembra? Tu era muito pequena. Lembro. Eu tenho memória de assim, quando ela dizia que meu avô tinha um sinal pequenininho aqui, né? E aí, eu, ainda criança, de braço assim, aí ele disse, ó o sinal de vovô. Aí mandava eu tocar, e eu tocava e fazia assim, né? Interessante, eu falando isso agora, tá me vindo, tá me dando uma abertura na mente sobre essa situação, sabia, gente? Que pode estar relacionada a algo que ainda me incomoda hoje. Exatamente. Veja como são as coisas, né? Então, essas vozes, essas marcas, né? Lembro de voz de uma tia minha, olhando assim para mim, dizendo, menina, você é não sei o que, não sei. Sabe? E eu jovem, né? Eu fico lembrando assim, então, muita coisa que a gente traz, né? Ou muita coisa que já recente acontece, como eu já adolescente em igreja, porque se a gente não tiver cuidado, não é a igreja, mas as pessoas ferem, né? Quantos hoje estão fora da igreja porque foram magoados, se entristeceram, né? Então, o que eu digo, quando eu falei para a turma no início, para quem estava aqui, que a minha igreja, eu desde criança, né? A Igreja Batista. E hoje eu dirijo uma igreja numa comunidade que é pentecostal. Uma tradicional, outra pentecostal. A tradicional eu cresci e eu lembro que teve uma situação, eu jovenzinha, adolescente, intermediária ainda, bem nova, a liderança ficou com raiva de mim e aquilo me magoou tanto, mas eu segurei. Então, hoje, a minha ex-equipe de missões, que ficou a minha pupila lá, e elas tiveram problema com uma das pessoas, né? Foram para a viagem missionária e a viagem não funcionou, viu, minha gente? Porque foi com o quê? Com corações, mágoa, né? Sem perdão. Minha gente, não deu certo a viagem. Depois eu levei as duas para minha casa é o ponto de café, todo mundo gosta de tomar café lá em casa. E conversei com as duas. E o que foi que eu disse para elas? Eu quero dizer para vocês, blindem o seu coração. Eu disse a elas, a gente não pode impedir o que as pessoas falam, as vozes que vêm para o nosso coração. Mas a gente pode impedir que elas criem raízes. Né? Porque a própria palavra de Deus diz, né, que a gente deve ter cuidado para que nenhuma raiz de amargura, né, brote no nosso coração. Então, toda dor, toda angústia,
toda decepção, a gente tem que, né, impedir, blindar, dizer, Deus, vem aqui, não permita que crie raiz. Então, porque, irmãos, a gente tem um versículo muito importante na palavra de Deus, quando ele diz que o ladrão, o que é que diz esse versículo, João 10:10? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, o que é que Jesus veio trazer para a gente? A salvação, a certeza do céu, a esperança. E aqui na terra, enquanto nós estivermos, Ele quer que a gente tenha vida abundante. Não é vida sem problemas, não é vida sem tribulações, mas a vida abundante é aquela que a gente tem nele, quando a gente descansa nele, quando a gente tem paz nele, quando a gente pode chegar para ele e dizer, Jesus, eu estou me sentindo assim. Ele é seu pai. Chore, fale com ele, brinque com ele, né? Com reverência. Como a mãe, como o filho briga com o pai. Pai, eu não gosto. Pai, por que aconteceu isso? Por que fez isso, né? E aí, você vai falar, seja sincera. Só lembre que Ele é o seu Deus. Ele é soberano, né? E Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Irmãs, não se confundam. Deus, Ele é soberano. Quando Ele permite as coisas, Ele permite, mas também Ele age sobrenaturalmente quando Ele quer. Quando Ele sabe o que é melhor para nossas vidas. Então, a gente precisa entender que a soberania do Senhor está acima de todas as coisas, né? Então, a gente tem que entender isso. Então, Ele veio para dar vida, e é essa vida em abundância que nós precisamos, né, usufruir. E nós precisamos, sim, para você ter essa vida em abundância, você tem que jogar fora muita coisa do seu passado, dos seus traumas, e substituir pela paz e pela invasão do Espírito Santo na vida de vocês. E aí, né, Betânia, eu já vou dar também, porque Betânia, né, as duas Betânia tiveram aula comigo, foi um dos livros que eu indiquei para vocês. O Deus Esquecido, de Francis Chan, que uma coisa, restabelecendo, acho que é assim, assim, a nossa trágica negligência com o Espírito Santo. Porque o Deus esquecido, muitas vezes em nós, é o Espírito Santo que habita em nós. E Ele é que vai nos dar, né, o nome essa do livro vida. É o Deus Esquecido. O Deus Esquecido de... colocar no grupo. Coloca, Deus Esquecido. Vai colocar no grupo também, vocês leem também, vai colocar. Né? Vou colocar isso, né? Então é um que vai te ajudar a buscar, para que você tenha essa vida em abundância, buscar presença cada vez mais. A presença já está em você, Ele já está em você, mas você aprender a buscar mais Ele, ouvir mais Ele, ser direcionado mais por Ele, e aí é aí onde você vai conseguir alcançar a vida abundante que Jesus trouxe para você. Então, essas vozes do passado que distorcem quem nós somos, elas vêm e elas causam o quê? Feridas na nossa alma. Feridas que ficam abertas, sangrando sempre. Mas tem feridas que são colocadas, aquelas cataplasma, tapa um pouco, né? Mas ela tá ali, tá incomodando e tá corroendo. Então, aí eu fui pegar o que é realmente no dicionário, o que significa ferida. Aí o que é que diz? Diz que é qualquer interrupção na continuidade da pele que afeta sua integridade na alma. O que é a ferida na alma? É qualquer coisa, uma interrupção, né? Que fere a continuidade da sua plenitude com Deus, que a sua alma tenha plenitude
Senhor, né? E ela vai o quê? Você vai perdendo a sua integridade de sua alma. E aí você começa a trazer o quê? Situações que vêm à tona na sua vida, coisa que você não queria ter. E de repente você começa a passar a demonstrar, a expressar. Por quê? Porque essas feridas estão ferindo a sua integridade da alma. Até agora, ok? Então vamos lá. E essas feridas na alma pode ser o quê? Rancor. Gente, é muito interessante quando a gente está fazendo a ministração lá no curso, termina a aula e aí as pessoas durante a aula vão ler coisa assim, né? Aí, na hora da gente fazer as orações que vão pedir para anotar, quando a gente começa a orar, cada uma começa a expor, aí quando a outra fala, meu Deus, o Espírito Santo traz à mente coisas que estão lá atrás que você nem mais, mas está por quê? Com aquele cataplasma, tá lá, olha, tapadinha, mas dentro estava lá, corroendo, né? Então o rancor, mágoas, né? Que ficam, que a gente tem mágoa de pessoas, né? Pessoas que já partiram, mas aí as pessoas nem estão mais aqui, mas essa mágoa está aqui ainda e precisa ser liberada, né? Precisa ser tirada do coração, né? Amargura, né? A amargura é uma das coisas que vai matando a alegria, né? O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir a sua alegria, né? Mas a nossa alegria, né? No Senhor, a nossa força, né? É a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando você não tem essa alegria no Senhor, você vai definhando, vai parando e aí entra num quadro de depressão. E tem crente em depressão, né? Agora, a gente entende. O que a gente precisa saber é o quê? É apoiar esse irmão, chegar junto, porque ele precisa, a palavra diz que a gente tem que, o quê? Ajudar os fracos, né? Levantar os fracos, é assim quando você chega junto, porque a depressão há também o contexto orgânico, gente. A gente não pode esquecer que também existe alguma coisa que acontece no nosso organismo quando o cérebro, os fatores neurotróficos, né, são fatores que transmitem os impulsos, a química cerebral, quando há um desequilíbrio, né, da química cerebral, pode acontecer que a pessoa entra no estado de letargia, de depressão, aí tem que tomar a medicação. Toma a medicação, mas tem o apoio da oração e da igreja, né? Então, é importante entender isso, né? E ressentimentos, né? E ressentimento é uma das coisas que causam ferida. Gente, isso aqui eu estou falando não é fácil para mim. Ainda não é. Porque nós, enquanto estamos aqui, estamos sendo expostos a tudo isso. Há pessoas que nos ferem, palavras, né? Tem coisa assim que quando você... Hoje eu melhorei muito, mas assim, quem lida com missões, minha gente, é porque eu estou em outra igreja agora, que como eu sou uma das lideranças, e todo o colegiado, ele tem um pensamento como o meu, como diz, pinto no lixo, né? E missões, o que eu quero fazer, a gente faz, né? Vamos fazer uma viagem missionária, é tudo assim, né? No outro, eu tinha a liberdade do meu pastor, que ele era uma bênção para mim, mas tinha coisa que a gente não se batia, né? Então, até um tempo que eu não podia contar uma história que aconteceu no gabinete do meu pastor. Meu pastor e um missionário doutor para pregar, que eu saí chorando, né? Até quando aí eu comecei a orar, Senhor, isso não pode acontecer, tem que sair do meu coração, né? Então, assim, se bem que eu sou muito chorona quando eu começo a falar das coisas do Senhor, né? Mas chorar por um amargo é diferente, né? Então, tudo que eu vou
vou falar e estou falando com vocês, então eu sou a primeira a viver essas situações e lutar, porque como eu fiz o curso de cura e restauração, eu aprendi a identificar minhas raízes, eu aprendi agora, eita, isso aqui, né? Pode ser isso, né? Então, é isso que o curso vai te dar, essa abertura de você identificar, eu preciso. Aí você vai se colocar, fazer a oração adequada, confessar, porque é confissão, arrependimento, confissão, e o Senhor perdoa, né? Então, é a vida abundante. Então, entendendo as feridas da alma, né? Então, a gente vai saber aí que nós temos o quê? Nós somos um corpo que habita nele, uma alma que tem um espírito. Nós somos corpo, alma e espírito, né? Então, aí tem uma analogia assim, o corpo, isso que você tem, que está aí visto, a alma está em você, é o seu eu, sua vontade, suas vontades, seus pensamentos, né? Então, as angústias, tudo que está aí habita na sua alma. E quando isso é muito grande, ela vem para onde? Para o corpo. Ela estoura, que são as doenças psicossomáticas. Elas vão refletir no corpo, né? E aí nós temos o nosso espírito. E aí nós vamos ver. Tem alguns teólogos que só aceitam alma e espírito, ou espírito e o corpo, alma e corpo, como espírito e alma. Mas nós lemos na palavra de Deus que em 1 Tessalonicenses 5:23 diz o quê? Vamos ler o coralzinho bonito, vamos lá. Que o próprio Deus Pai os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê não só em 1 Tessalonicenses, mas temos outros textos na palavra de Deus que fala, o próprio, quando ele fala que a palavra de Deus ela é uma espada de 2 gumes, que ela penetra na alma, né, fazendo a divisão, né, do corpo, né, da alma, dos espíritos, a gente vê que a palavra de Deus ela tem vários textos confirmando que nós somos corpo, alma e espírito. Então, e o corpo, o nosso corpo físico, nos liga ao mundo físico, né? É o nosso corpo biológico, onde vem o quê? As doenças físicas, que muitas vezes são o quê? Reflexo das doenças da mente, das doenças da alma, tá? Então, ele seria uma espécie de casa, né? Ou um instrumento, né? Mediante os quais expressamos nossa personalidade interior e imaterial. Então, veja bem, as expressões do nosso corpo, sono, cansaço, fome, desejo sexual, tudo está aqui no nosso corpo, né? Agora, o que é que a gente tem que entender? Ele vai o quê? Expressar o que está no nosso interior. Então, é através do nosso corpo que nós nos expressamos. O nosso corpo fala, né? Se você for ficar ligada, quando vocês vão começar, aqui vocês vão entender um pouco, quando você olhar uma pessoa, você vai dizer, essa pessoa está em depressão. Você conhece até por trás. Na igreja, sentada, se tiver alguém na frente de você com depressão, numa situação, você vai reconhecer. Muitas vezes. Porque muitas estão na fase de mania muito exacerbada, a alegria. Mas outra, você vê, como você vê? Você vai pulsar
Davi diz que quando ele calou, os olhos perderam o vigor. Ele tem ali todo, ele diz, me enfraqueceu, vi meus ossos, ele fala, ali é o quadro de uma pessoa em depressão. Se você tem uma pessoa na sua frente, se você olha ela está assim, você vai conhecer. Você conhece quando a pessoa está com alguma angústia, né? Então, o corpo, ele expressa. Então, quando a gente estuda neurologia, a gente vê que tudo que está ao nosso redor entra por onde? Olhos, pelo que vê. Quando você vê algo, você tem coisa que você... É como se é uma faca entrando em você, só em você vê algumas coisas. Outras vêm pelo seu ouvido, outras pelo toque. Então, são as áreas de acesso para o nosso cérebro. E como é que eles são respondidos? Pelo nosso movimento, pela nossa linguagem, né? Então, o que é que acontece? Pelo nosso movimento, a linguagem vai expressar tudo que você recebe. Então, tudo que você recebe do seu exterior vai para a sua mente e vai o quê? Vai mexer com a sua alma, com o seu eu, certo? Então, essa sua alma vai responder. Ela vai responder ou numa palavra ferindo o outro, ou se calando, ou se mudando, ou você vai lhe responder no seu corpo, estourando de alguma maneira, né? Física, né?